Falar da história do baú é uma história que se confunde com a história do próprio PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Minha vida antes era assim, era sem graça. Eu me sentia muito assim, muito triste, porque eu via, assim, às vezes eu não sabia de nada, ninguém assim, nem meus amigos brincavam, era só trabalhando. O baú ele surgiu genuinamente aqui na Bahia, né, no sertão baiano, e tendo um objetivo muito específico de trabalhar a leitura lúdica contextualizada, o ler por prazer. Alô, baú de leitura! Alô, baú do saber! Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entre Aspas. Este programa que é uma criação do Departamento de Comunicação do Sind Saúde Bahia e é feito para você, servidor da saúde e também o público em geral. Estamos na semana do livro infantil e nada melhor do que falar de livro e de leitura. E nessa edição nós vamos conversar sobre um projeto que é tipicamente baiano e foi colocado em prática em todo o sertão do estado. É o baú de leitura idealizado pelo MOC, Movimento de Organização Comunitária, lá em Feira de Santana. E aqui para conversar com a gente está Ana Paula Duarte, que é orientadora educacional do MOC. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Vladimir, muito obrigada pelo convite, agradecer ao Entre Aspas por essa iniciativa incrível de poder falar também sobre o livro, né, infantil, a literatura infantil. E para iniciar essa nossa conversa, eu preciso trazer referência e reverenciar, né, a grande escritora, a grande autora, inclusive de livros infantis, Lígia Fagundes Telles, que infelizmente, né, partiu, e a gente começar esse dia trazendo reverência a ela, que tanto contribuiu para a literatura nacional, é de suma importância. E para começar, eu queria trazer, inclusive, uma frase dela para a gente iniciar essa conversa e refletir também para a nossa vida, né? Se eu pudesse me arrumar por dentro, tudo calminho nas gavetas. Esse trecho é de um dos seus livros, As Meninas. Uma grande perda para a cultura, para a leitura, né, para a literatura brasileira, a morte de Lígia Fagundes Telles. Ana Paula, vamos começar já te perguntando, desde quando existe o baú de leitura? Quando é que ele começou a ser colocado em prática por vocês aí do MOC? Então, falar da história do baú é uma história que se confunde com a história do próprio PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que o MOC também desenvolveu e teve uma atuação muito forte do final da década de 1990 e início dos anos 2000. Então, o baú de leitura surge com outro nome, que era Mala de Leitura, em 1999, a partir de uma demanda dentro do PET, né, que tinham as jornadas ampliadas em que as crianças estudavam, né, voltaram para a escola, porque eram crianças que passaram por situações de trabalho infantil, então essas crianças iam para a escola num turno, e no outro turno oposto, elas estavam na jornada ampliada do PET. E, nesse momento, elas tinham reforço escolar, tinham atividades musicais, culturais, e sentiu-se a necessidade de trabalhar com leitura. Então, o baú, ele surgiu genuinamente, como você explicou no início, aqui na Bahia, né, no sertão baiano, e tendo um objetivo muito específico de trabalhar a leitura lúdica contextualizada, o ler por prazer, o deleite, o resgate, para que assim, através do trabalho com as dimensões do baú de leitura, que é a dimensão artística, a dimensão crítica e a dimensão social, pudesse ter leituras que fizessem sentido para a vida das crianças e adolescentes e também contextualizadas com a sua realidade, sem deixar também esse lúdico, esse ler por prazer que só a literatura consegue, né, nos conectar. Ô, Ana Paula, como você mesmo disse, o projeto Baú de Leitura ele surgiu como uma proposta, vamos dizer assim, de qualificar o ensino na região cisaleira, que é a região que mais teve acesso ao baú de leitura, objetivando as crianças e adolescentes para que tivessem o direito, acesso ao direito à leitura. Então, me diz, quais as contribuições do baú de leitura para o fortalecimento da educação, principalmente no campo com a erradicação do trabalho infantil? Como é que foi isso?
Eu acredito que tenha sido essencial, é tanto que colheu grandes frutos, né? Que foram grandes premiações, Brasil afora, é um projeto premiado e conhecido internacionalmente, mas olhando para os resultados na prática, no chão, né, da região cisaleira, no chão das escolas do campo, como você coloca, os resultados ainda são, né, muito significativos, principalmente porque, como o baú ele é uma proposta de leitura lúdica e contextualizada, então, ele tem títulos específicos, um acervo que ele é estudado, ele é analisado, né? Não são todos os livros de literatura ou de livros juvenis e infanto-juvenis que cabem no baú, né? O baú ele tem uma estrutura metodológica, uma estrutura de uma concepção de leitura, né? Pensada especificamente para trabalhar essa metodologia e que ele tem 3 motes. O primeiro mote vai trabalhar com identidade, o segundo mote, meio ambiente e tecnologias, e o terceiro mote, cidadania. Então, a partir desses 3 motes, são divididos esses títulos. E dentro dessa perspectiva desse trabalho, né, metodológico, de concepção de leitura, as crianças se desenvolvem melhor, e também na melhoria da sua leitura. Só que isso não é algo trazido como uma obrigatoriedade, isso é muito natural, é muito espontâneo, né? Então, é muito numa perspectiva do letramento e não da alfabetização, porque a gente não tem, por exemplo, atividades didáticas ou paradidáticas, são atividades de leitura prazerosa, né? Então, tem toda uma parte lúdica, uma parte artística, que é explorada aí e que, como já foi comprovado, né, por várias pesquisas, inclusive, que comprovam que a leitura ela precisa ser feita de modo prazeroso, para você sensibilizar primeiro tanto o educando quanto os educadores. Então, se a gente tem um trabalho, né, que é feito não por nós do MOC, mas por educadores e educadoras que estão lá na ponta, né, que são educadores do campo, né, que desenvolvem a educação do campo, esses educadores, eles são sensibilizados a priori, né? Eles primeiro passam por tudo que eles vão aplicar com as crianças em sala de aula, eles passam por isso, para que o resgate da leitura ele seja cada vez mais efetivo. E assim, lembrando um pouco do histórico da educação no Brasil, a gente sabe que o nosso país tem um histórico de educação que vem de um processo já precarizado, né, de longos anos, com altos índices de analfabetismo, e que a gente vem lutando há muitos anos para que isso diminua cada vez mais. E olhando para esse histórico, a gente sabe que a própria educação no Brasil, ela começou, né, se iniciou de uma maneira muito no sentido de catequização, né, e aí isso foi se reverberando e se refletindo durante séculos, né? Não é uma educação que começou pública, numa perspectiva de empoderamento, numa perspectiva de emancipação das pessoas. E aí, a gente tem disso ainda muitos frutos, e um deles foi, durante muitos anos, o analfabetismo, principalmente na zona rural, que perdurou durante muitos anos. Então, o baú ele vem para mexer nessa realidade, né? Mas para trabalhar a questão da alfabetização na perspectiva do letramento de uma maneira prazerosa, lúdica e trazendo como elemento principal esses livros de literatura infanto-juvenil. Ana Paula, e levando para esse lado de que, tirando a criança do trabalho infantil, a leitura também ajuda na melhoria da qualidade de vida e, falando nisso, na saúde também, já que a gente está aqui no Sim de Saúde Bahia, acaba melhorando a qualidade de vida e a saúde também dessas crianças. Estou correto? Com certeza, olhando, né, para esse histórico do PET, de tudo, o PET, na verdade, aqui na Bahia, na região cisaleira, foi uma verdadeira revolução, né, e fazendo essa relação da leitura, né, desse direito, né, ao acesso à infância, direito às políticas públicas da infância, é fundamental olhar também para o campo da saúde, né? As crianças elas não estão fisicamente preparadas para trabalhar. E se a gente for olhar para o contexto de trabalho que essas crianças viviam na região do Sisal, elas trabalhavam em quê? Elas trabalhavam no motor do Sisal, muitas elas
sofriam, muitas delas sofriam mutilações, né? Tinham diversas doenças, tinham imunidade baixa, também outras crianças que trabalhavam em pedreiras, no sol, rachando do sertão. Então, eram condições subhumanas que mexiam diretamente no seu desenvolvimento, né? No seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento físico, no desenvolvimento da sua saúde, né? Do seu próprio crescimento. Então, quando o baú ele vem para trabalhar com a leitura lúdica, né, dentre os seus resultados está a melhoria desse desenvolvimento, né, a possibilidade de que crianças e adolescentes, através da leitura, mudassem suas vidas. Minha vida antes era sem graça. Eu me sentia muito assim, muito triste, porque eu via, assim, às vezes eu não sabia de nada, nem meus amigos brincavam, era só trabalhando, não tinha tempo para brincar, porque era para ajudar minha família. E não podia ficar parada. O que a gente tem hoje, olhando para esse histórico, né, de 1994 para cá, são jovens, né, homens e mulheres que estão hoje trabalhando como comunicadores, como artistas, mestres de capoeira, pessoas ligadas à arte e à cultura em seus municípios, que ocuparam hoje e ocupam, né, hoje diversos espaços de incidência política, conselhos de juventude, enfim. Quando a gente fala de uma revolução, é porque realmente essas pessoas saíram de um lugar de invisibilidade, de marginalização, né, de situação de extrema pobreza e começaram a protagonizar suas próprias vidas, participando dos espaços, entendendo que elas tinham direito, né, e que um dos direitos, inclusive, era de que elas não deveriam estar ali naquele lugar, realizando trabalho. E é também importante frisar que a boa parte, a grande maioria dessas crianças e adolescentes, né, e suas famílias, elas não estavam ali porque elas queriam, né? É porque realmente havia uma grande necessidade. Ana Paula, você tem noção, você tem os números de quantas crianças já foram atendidas, já tiveram uma melhoria na qualidade de vida, na saúde, com o atendimento do balde de leitura? Nossa, é um universo, né, muito grande. Primeiro porque o baú, né, ele começa em 1999 e ele vem, até hoje a gente trabalha com baú de leitura, né? Então, nós temos municípios que o MOC presta uma assessoria processual e sistemática, né, nos territórios do Cisal e da Bacia do Jacuípe. Em 2011 e 2012, nós tivemos um projeto junto com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em que nós conseguimos trabalhar com baú de leitura em mais de 100 municípios, né? Nós temos um universo de 417 municípios no estado da Bahia, e desses, mais de 100 possuem, né, acervo, possuem de alguma maneira, o próprio baú de leitura e participaram dos processos de formação. Porque, assim, é sempre importante frisar, né? O baú de leitura, ele tem a metodologia, tem a caixa de livros, que é uma caixa de sisal grande, vem com 45 livros de literatura infanto-juvenil, né? 5 exemplares de cada livro, dentro desses 3 motes que eu expliquei para você. E aí, o mais importante não é essa caixa de livros, porque uma caixa de livros a gente pode fazer uma biblioteca, né? As escolas, a gente consegue hoje acessar mais livros. O principal do baú, né, e o mais interessante é justamente a sua metodologia. Então, levar essa metodologia para os municípios do estado da Bahia sempre foi esse nosso grande desafio. Então, a gente tem esse universo aí de mais de 100 municípios que já trabalharam com baú de leitura, então a gente tem baú de leitura em mais de 100 municípios do estado da Bahia, e esse universo que a gente tem aí de... eu não tenho aqui a planilha atualizada, né, também porque em função da pandemia a gente acabou ficando 2 anos meio que desatualizados, né, mas é importante inclusive frisar que o baú foi essencial também nesse período de pandemia. O baú faz parte, né, das nossas vidas. E destacar também que o baú ele não acontece apenas no estado da Bahia, né? Tem alguns municípios também no estado de Sergipe que também atuam com a proposta metodológica do baú. Então, é um projeto potente, né? Que resiste, como você falou, ao longo, né, de décadas, e que vem fazendo essa micro-revolução, principalmente através da leitura lúdica e contextualizada. Ana Paula, você falou aí em políticas públicas, né? Então, o balde de leitura vem lutando e continua lutando para atender o maior número de crianças e adolescentes possíveis. Então, a gente pode afirmar que esse projeto ele se tornou uma política pública do estado da Bahia, e quais os desafios que vocês têm pela frente?
Eu acho que o desafio principal é transformar o baú numa política pública de Estado, né? É um debate interessante a ser feito, inclusive, porque como a gente teve essa parceria, né, com a Secretaria Estadual de Educação, como era um projeto, ele tinha início, meio e fim, né? Mas deixamos, né, essa semente aí, mais de 100 municípios, mas é um debate que é importante fazer, porque quando a gente fala de educação do campo, né, a educação do campo hoje ela é política pública municipal em 15 municípios do estado da Bahia, e desses 15 municípios são os municípios que são assessorados, né, pelo MOC e pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na parceria que nós temos através do CAT, que é o Conhecer, Analisar e Transformar a Realidade do Campo, que é uma metodologia também criada, né, pelo MOC, pela UFES e pelo CERT em Pernambuco, que em 1994 pensou, né, uma proposta também metodológica, política e filosófica para trabalhar a educação contextualizada, né, num universo em que ainda o MOC trabalhava com a educação de jovens e adultos, né, com a alfabetização de jovens e adultos. E aí, ao longo desse tempo depois, chegou o baú, então o baú ele surge dentro do CAT, né, é como se o CAT fosse um grande guarda-chuva e o baú tivesse ali dentro desse guarda-chuva. Então, quando a gente fala de políticas públicas de educação do campo, a gente também está inserindo o baú por ele ter uma proposta metodológica de leitura lúdica contextualizada, que, inclusive, dentro dos seus motes e dentro do seu acervo, né, é voltado para as crianças e adolescentes do semiárido, do campo, mas que pode se aplicar para qualquer outro espaço, né, como ele é contextualizado, pode ir para qualquer outro espaço, né, do estado da Bahia, de outra realidade, enfim. Mas é preciso pensar o baú de leitura dentro dessa perspectiva das políticas públicas de educação do campo, principalmente agora, depois da pandemia, em que a educação do campo ela está fragilizada. Afinal, nós passamos 2 anos com boa parte das escolas fechadas, né, em função da pandemia, mas não deixamos de trabalhar, de manter os vínculos com as crianças e suas famílias, através, inclusive, do CAT e do baú de leitura. Como eu falei para você, o baú de leitura a gente manteve, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sabendo que a gente não conseguiu atingir a todas as crianças e adolescentes desse universo, né, de sujeitos que a gente atuava, inclusive por conta das desigualdades que são grandes, principalmente no acesso à internet, no acesso à tecnologia em si, mas que a gente conseguiu manter. Então, discutir o baú enquanto uma política pública, eu já vejo como o primeiro desafio nesse processo, né, e entender que é uma política, que é um projeto de dificuldades e desafios no campo da aprendizagem, entendendo também que a gente precisa discutir, além de políticas públicas, e num momento tão difícil para a educação na Bahia, no Brasil, né, para esse contexto, que a gente precisa discutir que educação não é apenas ensino e aprendizado, né, ensino e aprendizagem. A gente tem outras competências, outras habilidades, outras questões que a escola, né, enquanto um espaço social, precisa lidar. E o baú, ele está para trabalhar com as sensibilidades, com as habilidades, com o lúdico, com aquilo que é fantasia, aquilo que é real, aquilo que é representatividade também, né? A gente trabalha hoje com livros de literatura infanto-juvenil que atuam com literatura afro-brasileira, né? A gente tem aquele contexto de trazer personagens negros e negras, que durante muitos anos os grandes clássicos não traziam, né, traziam uma visão muito europeizada de personagens, né, daquele olho claro, azul, verde, e as pessoas loiras, né, de outro padrão, assim, né, de estereótipo, inclusive, padrão étnico-racial. Então, quando a gente trabalha para um universo, né, de maioria de pessoas negras, né, que é o universo do semiárido baiano, inclusive, a gente trabalha com crianças que têm cabelos crespos e que viam as crianças dos livros, né, com cabelo liso e loiro. E isso mexia muito com a sua autoestima, com a sua identidade. Então, o baú também tem essa proposta de trabalhar com essa questão e de trazer os temas emergentes, importantes, trazer direitos humanos de crianças e adolescentes, enfim, trazer a questão do meio ambiente, do desmatamento da caatinga, uma série de coisas, principalmente voltada também para esse campo, né, da organização social, a organização comunitária, que é uma realidade muito importante de se tratar nesse universo né, da educação do campo, da vida no campo em si. Ana Paula, na nossa conversa aqui, você citou que o projeto ganhou alguns prêmios. Eu agora vou citar alguns deles. O prêmio ODM, que foi considerado uma das 20 práticas que contribuíram para o alcance dos Objetivos do Milênio em 2009, e logo depois recebeu o prêmio da Fundação Calmon. De lá para cá, o que mudou
no projeto, né? Que mudanças você destaca, né? E que outras conquistas também você pode citar? De lá para cá foram muitas mudanças, né? Porque a gente está trabalhando hoje com outras gerações, né? De crianças, adolescentes e jovens também que estão vivenciando hoje a educação. O Baú hoje ele não está na jornada ampliada do PET, né? Ele está na educação formal e não formal. Então, a gente hoje tem municípios, escolas de vários municípios que trabalham com o baú de leitura. O baú de leitura é uma prática, né? Da escolarização, então isso é uma grande conquista que é importante colocar também. Como eu já falei, nós temos 15 municípios que trabalham a metodologia do baú de leitura enquanto uma política pública municipal, e o baú também está inserido nesse projeto, nessa proposta, né? E isso é muito importante, porque olhando para esse universo dos municípios, é entender que o baú de leitura e o CAT, eles não são apenas projetos, né, eles são políticas públicas, então não é meramente a vontade de uma gestão que entra e outra que sai, e aí às vezes fica sem, enfim, é lei, é garantia, né? Então isso é uma grande conquista. Além disso, a possibilidade da democratização do acesso ao livro que aconteceu, né? Ao longo aí desse período de 2006 para cá, é algo que é importante de destacar também, que a gente hoje tem novos livros nos acervos do baú, principalmente trazendo essa discussão que eu já falei aqui, né, de uma literatura lúdica e contextualizada, que traga as perspectivas afro-referenciadas, que trabalhem as relações sociais de gênero entre meninas e meninos, né, não mais a disputa, né, mas trabalhando mais essa questão da luta trazendo essa questão da luta pela igualdade, pela equidade, né, pelo respeito às diferenças, às diversidades, também às pluralidades que existem, tanto no universo, né, da sociedade, como no universo da sala de aula, e que no campo não muda, né, também existe essa diversidade. Então, as grandes conquistas que a gente pode observar é o baú ter sobrevivido a todas essas mudanças, né, vir se reinventando a cada ano, mas sem deixar de perder a sua essência, né, a sua metodologia, que é a perspectiva do encantamento, do despertamento, do prazer por ler, né, como dizia o nosso querido Rubem Alves, trazendo também aí o Paulo Freire, né, a Lígia Bojunga, e tantas outras autoras e autores, Ni Ribeiro, que é também uma das autoras do baú de leitura, que trazem, né, reflexões importantes, que trazem ensinamentos importantes, no sentido dos valores, das aprendizagens para a vida, né? E para a solidariedade, para a cooperação, para a vida em sociedade, que as crianças e adolescentes precisam também aprender na escola, né? Traz de casa também, mas aquilo que não traz de casa, a escola pode fortalecer e pode contribuir também nessa perspectiva, né, de construção de seres sociais, né, na formação humana, não apenas pensar em índice de avaliação, né, de desenvolvimento, mas que a gente possa pensar uma educação que esse índice de desenvolvimento ele seja natural, o fato de que ele venha aumentando ao longo dos anos, né, que a gente consiga o letramento e a alfabetização, justamente porque a gente está trabalhando com processos significativos, de aprendizagem significativa, né, projetos, ações, metodologias que coadunam, né, para que a educação seja cada vez mais de qualidade, né, e que seja contextualizada a vida das pessoas, porque as pessoas, as crianças, principalmente, e adolescentes, gostam da escola quando a escola faz sentido para as suas vidas, quando a escola dialoga com a sua realidade, e esse é o nosso grande desafio, né, e acredito que a nossa maior conquista é termos sobrevivido até aqui, estarmos sempre buscando a inovação, o diálogo também com esses essas novas perspectivas, né, das novas tecnologias, mas não deixando nunca de trazer esse gosto pela leitura, que é abrir um livro cheirosinho, com aquele cheiro de livro novo, né, e trazer isso para uma escola pública, para o universo de uma escola pública, porque livro, durante muitos anos, ele foi privilégio de poucos. Né? Então, manter o baú com essa democratização, né, do saber, com essa democratização e acesso à literatura lúdica infanto-juvenil, tem sido um grande desafio, mas que a gente vem conseguindo aí, graças a esse universo de educadores e educadoras que estão lá na ponta, no campo, desenvolvendo esse projeto. A gente não pode deixar de falar desses grandes guerreiros e guerreiras que estão lá, que são as educadoras e os educadores leitores. Realmente, Ana Paula, manter esse projeto vivo
É uma conquista muito grande manter esse projeto tão vivo e tão eficaz. E a gente vê você falando do projeto, a gente vê que você fala com propriedade, com muito orgulho, porque você vive o projeto Baú de Leitura. Agora, qual o significado do Baú da Leitura na sua vida, Paula? Muito interessante você fazer essa pergunta. Eu me emociono, me dê essa licença de me emocionar, porque assim, eu comecei a trabalhar no MOC, inclusive, a minha formação, né, sou graduada em Letras Vernáculas pela UFES, e eu entrei no MOC fazendo uma formação para trabalhar com baú de leitura em 2011. Então, eu estou aqui desde 2011, e o baú de leitura também foi uma revolução na minha vida, porque leitura sempre foi uma paixão, sempre foi um amor, né? Então, o baú me tirou da bolha, sabe? O baú, ele mexeu comigo enquanto educadora. Eu era uma estudante, né, em processo de formação, me graduei, continuei aqui, fiz especializações e sigo aqui com o baú, mas nesse processo, né, de renovação que eu já falei, que já citei aqui, mas o baú, ele permanece com essa essência, né, que nos dá, que causa, né, essas ebulições, e é uma arma, né, uma arma que nos municia de conhecimento, e isso é algo impagável, assim. Então, o baú na minha vida, ele foi uma grande revolução, me ensinou, né, a ser uma educadora leitora e uma educanda leitora também, porque a gente troca de lugares, né, um pouco, e isso foi fantástico. E os títulos do baú, os livros do baú, eles têm essa característica, né, de trazer o encantamento, mas também de trazer a crítica social, de trazer a dimensão da cultura, a dimensão artística, trazer o campo dos direitos também, né, das políticas públicas, e de fazer essa revolução no formigueiro, né, como tem um livro que é do baú, inclusive, que trabalha essa perspectiva da formiguinha Sofia, formiguinha que vai fazer a revolução na sua comunidade, na sua casa, na sua família. Alô, baú de leitura! Alô, baú do saber! Quem gosta do baú, bate forte com a mão! Ana Paula, já que você falou tanto do baú de leitura aí, para as pessoas que estão nos assistindo, elas devem estar muito curiosas. Você tem algum baú próximo a você, um baú de leitura próximo a você, que você possa mostrar para a gente? Tenho, sim. Bom, tem aqui, que é um orgulho nosso, inclusive, né? Deixa eu virar a câmera, né? É essa estante. Deixa eu tentar virar aqui. Tá para mostrar aqui essa estante que a gente tem, né? Para mostrar para vocês um pouco do nosso acervo. Eu falei aqui sobre o Revolução no Formigueiro, né, Dani Ribeiro, que conta a história da formiguinha Sofia, que fez uma revolução, né, no seu formigueiro. E também nós temos livros de Chimamanda Adichie, né, Ed Lima, Marta de Almeida. Nós temos bastante livros de Niri Ribeiro. Esse aqui trabalha a valorização da identidade, né? Identidade pessoal, jeito de ser. Nós temos também Maria Heloísa Penteado, com Lúcia Javuindo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Bom Dia Todas as Cores, da Ruth Rocha, Espantoso, da Fania Abramovay, e por assim vai. Bem sobre a questão da literatura afro-referenciada, né? O trabalho identitário de representatividade tão importante. A gente tem aqui Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, né? Que traz uma protagonista negra com cabelo trançadinho, né? Isso é muito importante para as crianças e adolescentes do semiárido acessarem esse livro, essa proposta de representatividade. Temos outros também. Mostrando um pouco dos nossos bastidores aqui para vocês, nós temos aqui os nossos baús de leitura, né? Que é a caixa de livros propriamente dita, né? Em que ficam os livros e alguns materiais pedagógicos que compõem o baú. Aqui a gente tem alguns livros que a gente está fazendo análise, né? Para ver se eles cabem nos moldes, né? Se eles conseguem contemplar a nossa proposta de literatura lúdica e contextualizada. Então aqui a gente tem alguns livros. E os municípios também, eles podem, né, analisar, os municípios que trabalham com baú também analisam durante os núcleos de leitura, que são momentos em que eles se reúnem para estudar e fazer o planejamento do baú de leitura. Vou virar a câmera aqui novamente para mim. Pronto. Agora, Ana Paula, esse é um projeto fantástico, né? Eu já tive o prazer de conhecer, de poder trabalhar bem próximo, né, ao projeto. No dia 2 de abril, foi o Dia Internacional do Livro Infantil. O dia 18 de abril vai ser o Dia Nacional do Livro Infantil.
E você, como professora, orientadora, que recado você tem para passar para todos que nos assistem, para os pais de milhares de crianças que trocam a leitura pelo celular? Então, minha gente, eu acho que a gente pode trabalhar de uma maneira conjunta. Como assim? Não vamos deixar o livro de lado, não vamos deixar de trabalhar o encantamento. Quanto mais cedo os pais, mães, né, educadores e educadoras lerem para as crianças, mais chances a gente tem de manter isso como uma rotina, como um hábito, né, na vida delas. Então, não é para a gente colocar, até mesmo quando a gente vai conversar com as crianças, tratar o livro e o celular como algo dicotômico, né? Como algo oposto. A gente pode, inclusive, inserir as novas tecnologias nos processos de contação de histórias, porque hoje a gente tem, inclusive, no YouTube, né? Que é a maior plataforma de vídeos que a gente tem, mas é importante a gente primeiro fazer esse processo mesmo para a leitura, as crianças toquem no livro, né? Mostrar que livro é direito delas, que livro também é brinquedo. Livro não é algo obrigatório que você tem que ler na escola para aprender a ler e escrever, né? Como a gente aprendeu. Eu tenho que ler isso, ou na obrigação, vamos ler os grandes clássicos da literatura infanto-juvenil. É tanto que o baú de leitura mesmo não trabalha com os grandes clássicos da literatura infanto-juvenil, não que a gente desconsidere, mas por conta da metodologia que a gente trabalha, a gente deixa os clássicos para que seja trabalhado nas escolas, nas famílias, em outros momentos, né? Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês, e muita gente pergunta isso, é: o quanto mais cedo você puder, democratize o livro na sua casa, na sua família, entre as crianças, adolescentes e jovens. Não esqueça, e assim, não traga como se fosse ruim a gente poder trabalhar também com o celular. Então, procure vídeos depois que você contar a história, mas sempre comece com o livro físico, porque assim você tem mais chances das crianças compreenderem que aquilo ali também tem prazer, que aquilo ali também é brinquedo. Então, começa uma leitura de imagens e aos poucos vai, deixa as crianças viajarem, né, compreenderem primeiro, interpretarem depois, e assim a gente vai sensibilizando. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Foi de grande valia poder falar um pouco mais, trazer para que as pessoas conheçam a leitura, o baú de leitura. Sua participação aqui foi fundamental, foi muito importante. Obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço, né, em nome do MOC, por estar podendo falar um pouco mais para vocês sobre a metodologia do baú de leitura. Conheçam mais sobre a nossa metodologia. Nós temos o site do MOC, www.moc.org.br. Também estamos nas redes sociais, lá no Instagram, né, MOC@movimento, também no Facebook, enfim, estamos no YouTube também, tá lá, vai lá no YouTube que vocês vão, inclusive, conhecer alguns vídeos, né, dos prêmios que o baú de leitura recebeu e também do nosso dia a dia, junto com as crianças do semiárido, com os adolescentes e com os educadores e educadoras. Então, a gente agradece essa oportunidade de poder trazer um pouco da nossa experiência aqui para vocês. Alô, baú de leitura! Alô, baú de saber! Quem gosta do baú, bate forte com a mão! Ana Paula, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.